meninos, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje estamos com mais um episódio, mas dessa vez trazendo um tutorialzinho básico aqui para vocês. Eu estou com essa camiseta verde para representar um pouco a podridão do episódio de hoje. Quer saber mais e entender como a gente pode criar esses zumbis ou criaturas mortas-vivas, sem cérebro, nos nossos mundos fantásticos ou até mesmo num sci-fizinho que você gostaria de fazer? Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então pessoal, hoje no episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre um tutorialzinho rápido e direto de fazer algumas criaturas tipo zumbizescas. Obviamente quando a gente fala sobre morto-vivo existem diversos espíritos, entidades, zumbis, esqueletos, diversos outros tipos de mortos-vivos que a gente pode criar, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele zumbi básico, aquele zumbi clássico, mas obviamente trazendo algumas diferenciações, porque aqui no Craftando Mundos a gente não apenas traz exemplos, mas traz também tutoriaizinhos quando é para criar, trazendo algumas coisas mais rápidas e diretas. Então a gente vai conversar um pouco sobre alguns tópicos que eu gosto de fazer na hora de criar os meus mortos-vivos autorais, e também no final a gente vai fazer dando dois exemplos, de uma maneira mais rápida e clássica, para ir trazendo uma discussão e com isso criando uma forma mais direta, obviamente com um tutorialzinho, mas também com dois exemplos clássicos, para vocês terem uma ideia mais clara daquilo que eu gostaria de fazer, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre como fazer um zumbi, ou até mesmo um morto-vivo clássico, ou um diferenciado. Origem. Quando a gente fala sobre origem, nós estamos falando de que, primeiramente, como que esse cadáver, esse ser, se tornou um morto-vivo? Seria por acaso um verme, uma bactéria, um vírus, uma maldição, uma magia, como for? Existem diversos tipos de diversas origens diferentes. Nesse caso, obviamente você pode criar tanto para o sci-fi quanto para a fantasia, diferentes formas. Claro que quando a gente faz um sci-fi a gente evita fazer magias porque não é esse tipo de gênero, é esse tipo de subgênero que a gente vai utilizar. Porém, quando a gente está fazendo uma coisa um pouco mais globalizado, né, que engloba todos os tipos de formas que a gente pode colocar, a parte de origem pode ser qualquer uma. Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma origem mágica, que você faz um Animate Dead, né, para aqueles que jogam de conjuradores em D&D, a gente pode fazer realmente um levante de mortos, a gente pode fazer, como por exemplo, na hora que um espírito morre, ele vai e toma um corpo, como por exemplo acontece também no anime de One Piece, onde tem a Yomi Yomi no Mi, que é a do Brook, que nós temos um morto-vivo a partir da fruta da ressurreição, que dá uma outra oportunidade para o seu usuário, que a alma ela volta para o corpinho dela e vai lá e ressuscita o corpo. No caso do Brook, ele é um esqueleto, porém como existem alguns fatores mágicos e aí um pouco... um sistema mágico ainda não muito bem esclarecido pelo estilo Oda, a gente pode ir especulando algumas coisas, porém não deixa de ser um sistema mágico. Apesar porque, como a gente já falou, o sistema mágico não é somente magia, mas sim formas que o sobrenatural, o impressionante, o fantástico acontece. Você pode fazer algumas coisas clássicas, que aparecem em diversos filmes de apocalipse, zumbis. Nós temos de origens de vírus, temos origens de doenças autoimunes, alguns tipos de cânceres. A gente pode ter, por exemplo, vermes, como ataques de vermes malditos. A gente pode ver Resident Evil diversos, todos eles criando tipos diferentes de zumbis, categorias, podemos fazer com plantas, podemos fazer com qualquer outro processo parasitário. Então quando a gente fala sobre origem, basicamente o que eu quero que você entenda eu quero seguir para um lado um pouco mais do sci-fizinho, com uma questões mais biológicas, eu quero seguir um pouco mais para o fantástico, com algumas magias. Claro que dentro do mundo fantástico você pode ter criaturas parasitárias fantásticas, vermes parasitários fantásticos, bactérias fantásticas, plantas fantásticas que fazem todo esse processo. Então a gente pode ter diversas formas diferentes, o parasitismo criando criaturas mortas-vivas a partir de algum tipo de motivação. Sendo que agora a motivação é o nosso segundo tópico, obviamente, porque a motivação ela consiste em para que serve, ele serve para quê? Qual que é a função dele? A motivação pode ser tanto a função do conjurador para com o zumbi, ou até mesmo do zumbi propriamente dito. Pode ser que a vontade de viver daquele ser foi tão forte que reanimou o corpo dele e agora aquele espírito, juntamente com aquele corpo, ele anda atrás, talvez,
de vingança ou de rever a família. Então a motivação é uma coisa um pouco mais poética, você pode ser de uma forma mais direta, como eu quero que o meu zumbi siga ordens do conjurador. Beleza, tranquilo, direto, é uma motivação. Quero motivação clássica, cérebro. Ok, perfeito. Eu quero uma motivação mais voltada à biologia, como a proliferação do verme, ou a proliferação da bactéria, ou como uma forma de isca que algum outro ser animou um corpo. Então, por exemplo, eu coloquei sei lá, um alien coloca um microchip no neocórtex, né, ou aqui em diversas partes do corpo, do cérebro, do sistema nervoso central do corpo, fazendo com que ele meio que volte à vida, apesar de que são apenas estímulos nervosos que vai fazendo como forma de controle de alguém de alguma forma. Então deixa de ser um morto-vivo, porque está morto, mas ele está vivo, vivo entre aspas, mas está vivo. Então, para que serve aquele zumbi? Qual que é a motivação do zumbi ou daquele que fez um zumbi? Então, se você quiser seguir por um sci-fi, novamente, colocando tecnologias, colocando algumas outras formas de vida, quer fazer algo fantástico, onde nós temos ações diretas de conjuradores, de maldições, ou os gatilhos mágicos que você gostaria de colocar, existem diversas formas, mas a origem associado agora, a motivação, ela está totalmente entroncado. Obviamente, como eu gosto de fazer, todos os passos desse nosso tutorial, eles estão um entroncado nos outros, sempre seguindo a ideia de um Genius Loci. Obviamente, o Genius Loci, de uma maneira geral, a gente tem aqui, ele pega tanto a origem quanto a motivação. Então, quando a gente for pensar na forma, na composição do zumbi, a gente pensa um pouquinho tanto de qual que seria o gênero da história, para saber mais ou menos a origem que eu quero fazer, e obviamente, dependendo da função daquele zumbi para minha história, eu já penso na motivação. E como eu falei para vocês, agora é a parte da composição. A parte da composição é um tanto interessante, por quê? A composição, ela pega tanto um fator biológico, quanto fatores mágicos ou eletrônicos. A composição é o formato do zumbi propriamente dito. Eu quero fazer um zumbi um tanto mais clássico, que ele é aquele que rasteja, semipútrido, com os pedaços torto. Eu quero fazer um zumbi meio que com fatores cirúrgicos, então acontece meio que uns braços e várias pernas e cabeça e toda uma abominação bizarra, toda uma parte anômala. Eu quero fazer uns zumbis cibernéticos, eu quero colocar ele em um zumbi meio ciborgue. Então o que mantém ele vivo é a tecnologia que eu coloquei nele, numa pegada tipo Frankenstein, que tem consciência, mas ele é meio que um robô, mas ele usa corpo biológico, então um ciborgue. Então você pode criar. Então a composição consiste basicamente em você dizer pra gente como é feito o zumbi, como ele funciona, como ele age, como ele tem as suas funções. Quando a gente fala muitas vezes na parte de um zumbi clássico, existem diversos níveis de putrefação que dependem de temperatura, depende da umidade, depende do quanto foi morto, o tempo que ele estava jogado, o tipo de morte, a forma de morte. Tem vários fatores que interferem diretamente na função do corpo, na qualidade do corpo. Tem várias histórias que a gente pega, por exemplo, de Edgar Allan Poe, que fala sobre uns tipos de um terror mais clássicos, ou até mesmo a gente pega um Lovecraft que tem um terror mais cósmico, mas pode ter algumas associações. Então, dependendo do tipo de morte, do tipo de entidade, do tipo de formato que a gente construiu, tanto na motivação quanto na origem, a gente consegue pegar uma composição um tanto diferente, uma composição um tanto legal que pode ir alterando aqui e ali dentro das suas necessidades. Então, quando for pensar em composição, pense: eu quero que o meu zumbi seja como? A partir, obviamente, do Genius Loci, da função, da narrativa, daquilo que você quer colocar na sua história. Mas assim você consegue criar diversos. Eu quero colocar, por exemplo, uns zumbis com 2 cabeças, uns zumbis siameses, quero fazer um zumbi metafísico, eu quero fazer um zumbi cibernético, eu quero fazer um zumbi morto-vivo associado com algumas partes de bicho, então um zumbi com os tentáculos, um zumbi meio planta. Tudo isso a gente fala de composição, que a gente pode dar diversos e infinitos exemplos, mas como eu quero fazer um tutorialzinho um pouco mais rápido, que se eu for comparar com todos os meus outros vídeos, ele consiste em um vídeo um tanto mais curto, mas de uma forma que a gente possa seguir no caminho certo, seguindo, criando as nossas criaturas, seja elas vivas, seja elas mortas, seja elas no meio termo.
Agora a gente vai pensar um pouco nas habilidades. As habilidades dos zumbis é um tanto interessante porque nós temos zumbis diversos, obviamente considerando a sua composição está diretamente ligado às suas habilidades. Uma coisa que eu acho bem legal que tem pessoas que eu tinha um colega na época do ensino médio que ele falou assim: nossa, eu queria muito viver num apocalipse zumbi. Aí quando lançou Guerra Mundial Z, Eu Sou a Lenda, eu falei: e aí, Matheus? Quer viver no apocalipse zumbi? Ele: não, tem que ser um apocalipse zumbi clássico, porque isso aí não é zumbi. Então, é zumbi. Depende das suas capacidades, depende das suas funções. Na Guerra Mundial Z, os zumbis têm meio que uma inteligência única de colmeia. Então seria alguma das capacidades, alguns poderes, algumas habilidades que esses zumbis têm. Esse tipo de comunicação de colmeia, apesar de não ser telepatia, mas ter meio que uma mente única. Caso tenha uma composição cibernética, ter algumas habilidades especiais. Se for um mundo de fantasia, você gostaria de fazer uma coisa mais mística, onde um zumbi ele possa realmente soltar magias ou ter componentes mágicos que ele exploda, crie gatilhos, maldições ou algum outro fator. Esse momento agora é de você dar aquela tonadinha daquele buff dentro do seu zumbi, ou até mesmo um nerf no seu zumbi, dependendo da maneira que você gostaria de fazer. Mas nisso a gente já abre um tanto. Uma coisa interessante antes de a gente seguir para o próximo tópico seria o seguinte: quando a gente fala sobre criaturas fantásticas, seja ele no sci-fi, seja ele numa fantasia mesmo, eu sempre fico um tanto preocupado quando a gente usa essas criações mais fantásticas super, quando a gente começa a criar muitas coisas autorais. Obviamente depende muito do gênero, da idade, da proposta, tem diversos e N fatores que a gente pode ter na hora de criar criaturas, criar história, criar esses monstros de uma maneira geral, que é a suspensão da descrença. A suspensão da descrença ele consiste em quanto o seu leitor, a pessoa que está assistindo, está lendo, está jogando, ela vai colocar a suspensão da vai aceitar aquilo que você está fazendo num grau maior ou num grau menor. Se você quiser fazer uma história mais sci-fi, uma fantasia científica, a suspensão da descrença normalmente desse público é um pouco menor. Então você colocar muitas coisas que não faz muito sentido e não justificar isso, começa a ser um tanto complicado. A galera da fantasia, ela aceita um pouco mais, mas não é só porque existe magia e fantasia que vira o samba do crioulo doido. Você simplesmente fala, sim, porque sim, e magia, você pode. Existem sistemas mágicos que a gente chama de suaves nebulosos que acontece e acabou. A gente aceita, tem que aceitar dessa forma. Porém, dependendo da quantidade de vezes que você consegue utilizar dessa regra e fica usando, uma hora você vai colocar Deus Ex Machina, você vai colocar incongruências, você vai colocar buracos, você vai colocar descontinuidade narrativa, descontinuidade lógica, e com isso vai quebrar um tanto as suas criaturas. Então, obviamente, a gente já falou da origem, já falou da motivação, já falou da composição, das habilidades. Só que antes da gente ir para as peculiaridades, eu gostaria de deixar claro aqui para vocês que quando for criar as suas criações, e obviamente agora vocês estão totalmente livres para fazer isso, o tutorial serve para isso, mas tente usar algumas regras de revisão de brainstorm, algumas revisões de fortalecimento narrativa, que eu chamo de 3 porquês, né? Obviamente você pode dar 3, 5, 7, ou até mesmo muitas vezes dentro da engenharia usa bastante esses 3 porquês para tentar descobrir a origem da causa dos problemas. Porém, numa revisão nossa é interessante usar os 3 porquês. Para aqueles que não conhecem, significa que eu tenho uma ideia. Por exemplo, um zumbi cibernético. Ele faz tal coisa. Por quê? Por causa disso. Mas por que isso que acontece? Por causa disso. Mas por que isso que acontece? Por causa disso. Então eu vou criando uma linha de continuidade que mesmo que eu não coloque isso na história, isso serve para me fortalecer nas minhas ideias e saber um limite que eu preciso. Caso seja necessário, caso para um mestre explicar ou dar algumas informações para umas boas rolagens, ou caso você queira colocar algumas explicações, alguns show don't tells dentro da sua história para justificar e fortalecer a sua criação, você já tem isso. Porque se você deixa para criar na hora enquanto está escrevendo, você para o texto e
e dá uma quebra de inércia. Então, antes de a gente seguir para peculiaridades, que é aquele momento onde você vai explodir da sua criatividade, caso você já não tenha feito isso antes, cuidado com a suspensão da descrença, coloque algumas justificativas, mesmo que você não use, deixe algumas situações de porquê disso, porquê daquilo, porquê disso, porquê daquilo, para te fortalecer e, caso seja necessário, colocar dentro do seu worldbuilding, beleza? Então agora a gente entra nas peculiaridades, que são aquelas pequenas outras informações que não necessariamente entram nos restantes, porém dá um flavorzinho, um gostinho a mais para sua criação. Como, por exemplo, eu quero fazer um zumbi que tenha como uma peculiaridade que ele simplesmente para de funcionar em tal hora do dia. Você vai estar criando plots, vai estar criando ganchos, vai estar criando mistérios, vai estar criando gatilhos de curiosidade, gatilhos de estranheza, dependendo. Então agora a peculiaridade serve para quê? Para você criar algumas justificativas, para você desenvolver relações entre o seu personagem e o seu monstro, a sua história e o seu monstro, o seu world building com o seu monstro. Se você está criando um zumbi que tem algumas capacidades, algumas habilidades diferentes, algumas composições diferentes, algo que foge mais do tradicional, das motivações, das origens, dos poderes, das capacidades e tudo mais, agora a peculiaridade serve para você colocar um pequeno detalhe, uma pequena semente que vai se conectar com a plot, com o personagem e com o world building. Se eu coloquei uma peculiaridade no meu zumbi, que por acaso ele deixa de ser ativado e vira um corpo inerte em um certo horário, eu vou estar criando algumas problemáticas, porém algumas brechas para os meus protagonistas fazerem alguma coisa. Os meus zumbis, eles só ativam a partir de sons muito altos e movimentos bruscos. Então você passa na frente dele lentamente, funciona. Porém você cria tensão de qualquer coisa possa esbarrar, posso bater, uma criança chorar, uma buzina tocar. Eu crio uma outra peculiaridade, como por exemplo que alguns zumbis, eles atacam mais ferozmente algum tipo de criatura, algum tipo de objeto, algum tipo de cor. Então, esse mesmo zumbi que só se locomove, só ataca com movimentos rápidos e sons muito altos, ele também detesta verde. Então, mesmo que eu passe devagarzinho, passando na frente, viu o verde e atacou. E atacou muito mais ferozmente do que um outro que estava com uma outra cor. Então, pense nas peculiaridades como uma proposta narrativa. São ganchos diferentes e ideias que você vai fazer para conectar problemáticas, histórias, personagens, world buildings. Eu coloquei uma peculiaridade do meu zumbi que, a partir das a questão de rádio, perto de antenas ou perto de postes, o zumbi dá aquela travada. Então eu já posso criar uma conexão de que uma forma possível de enfrentar um zumbi seria ondas de rádio, impulsos eletromagnéticos, luzes muito fortes. Você vai criando situações, criando problemática e criando resoluções a partir dessas peculiaridades. Então quando você junta tudo isso e forma uma criatura, você está fazendo coisas que não apenas servem como simplesmente um inimigo, mas você serve para enriquecer a sua história. Eu até trouxe já um episódio há bastante tempo com a Camila, falando um pouquinho sobre a função da descrição como forma de auxílio de história, personagem e world building. Agora a gente está trazendo algumas coisas mais na prática. Como transformar uma criatura que simplesmente poderia ser simplesmente um vilãozinho ou um pequeno obstáculo. Você pode fazer ganchos de personagem, ganchos de plot, ganchos de world building, simplesmente apresentando um zumbi bem feito, bem característico e com enormes foreshadows e gatilhos em outras partes da história. Estamos enfrentando um zumbi e a gente percebe que o zumbi parece que dá um estalo nele dependendo da situação. Parece que não é um zumbi clássico que acontece normalmente. Talvez tenha alguém controlando já vira a história totalmente. Antes podia ser o padre exorcista que estava fazendo isso, agora já começa a levar todas as informações para um possível engenheiro, cientista. Teve um episódio pergunta dos inscritos que falou: como eu posso tirar o vilão, né, tirar o caminho do vilão e levar para outro caminho? Uma coisa que você pode fazer é colocar no seu personagem, colocar no seu monstro. Tá todo mundo seguindo o caminho do que é o padre do exorcista, que é o cara do cultismo, que tá seguindo por causa... Aí aparece uma pequena construção, uma pequena peculiaridade naquele zumbizinho,
que por acaso dá um chiadinho atrás da orelha. Já começa a levar o caminho para um outro lugar por causa disso. Então, use as peculiaridades como uma forma possível de engrandecer a sua história e com isso engrandecer o seu monstro e com isso engrandecer o seu mundo. Então, pessoal, como eu disse para vocês, agora eu vou trazer 2 exemplos, um exemplo um pouco mais fantástico, um exemplo um pouco mais sci-fi, um sci-fi fantástico, porque eu também gosto bastante de levar esses 2 lados, porém com 2 origens diferentes para dar um exemplo aqui para vocês, beleza? Então, o nosso exemplo número 1, a gente vai seguir um pedacinho um pouco mais fantástico. O primeiro ponto, como exemplo, eu queria trazer uma origem mágica, eu quero fazer de uma coisa um pouco mais fantástica, então dentro dessa origem mágica eu tenho que um conjurador, um mago, ele é contratado para servir como o cara que vai construir zumbis. Dentro de um reino, a guerra é uma coisa muito constante, revoltas são muito constantes. E com isso, um rei, um imperador, ele contratou um mago para tentar diminuir a quantidade de mortes excessivas, fazendo com que os zumbis fossem recrutados. Porém, os zumbis não têm muita consciência, os zumbis são meio fracos, porém, se a gente conseguisse um grande volume, seria interessante. Então, a origem dos meus zumbis serve de uma origem mágica, onde nós temos um conjurador que faz o levante dos mortos a partir de corpos mortos recentemente ou já há um tempo já perdidos. A motivação então desse zumbi é cumprir a ordem do seu mestre, no caso do conjurador. Uma coisa que eu queria deixar um tanto diferente, apesar de ser uma peculiaridade, mas entra na motivação, eu quero colocar que quando é colocado essa runa de obediência nesse zumbi, é colocado tanto a runa do conjurador, quanto a runa da família real, seja do rei, seja do imperador, porque eu quero que os zumbis eles sejam mandados tanto pelo conjurador, quanto pelo rei, pelo líder, pelo chefe total, por isso que na hora da conjuração, de criação do zumbi, é colocada a runa mágica da família e do conjurador, como forma de controlar. Então a motivação da existência desse zumbi é fazer da melhor maneira possível as ordens que foram dadas para eles, seja do conjurador, seja do rei, do príncipe ou alguém da família real. Na composição eu quero colocar alguns componentes de uma maneira tradicional, então os zumbis são simplesmente os corpos reanimados. Obviamente com corpos mais bem feitos, corpos mais sadios, eles são mais difíceis, componentes mágicos um tanto pouco mais caros e a magia um tanto pouco mais complicada. Então, caso você queira contratar esse mago para criar o seu exército particular, ou caso queira construir para fazer algumas outras coisas, dependendo, você pode gastar mais ou menos dinheiro. Então, depende muito do tipo de função que você gostaria de fazer para ele, mas o zumbi ele vai ser de diferentes tipos de corpos, seja para uma função, seja para outra função. Então depende muito da maneira que você quer fazer, mas de uma maneira geral, o rei, como tem bastante dinheiro e obviamente manda no mago, porque é o súdito direto dele, ele pega vários corpos que ou morreram na guerra, ou corpos relativamente saudáveis, que não tem alguma doença muito forte, ou alguma outra má formação, é usado para a guerra, e alguns outros para algum outro tipo de trabalho não tão diretos, ou para algumas outras funções obscuras, dependendo da plot que a gente gostaria de fazer. Então, a composição depende muito de o quão saudável estava aquele corpo e qual é a função, e o quanto dinheiro a pessoa está disposta a pagar para o mago para construir aquele zumbi que ele quer fazer. Então as habilidades daquele zumbi dependem muito. Você pode pagar para o conjurador até mesmo fundir 2 corpos, deixando um corpo meio Frankenstein, mas com algumas habilidades. Como por exemplo, eu matei um atleta por exemplo, de corrida, um atletismo, 5 metros, tipo, né, um Usain Bolt, e que ele tem uma parte muscular da perna muito boa, então eu quero que tenha a parte muscular da perna dele, eu quero que tenha o tronco de um cara grandão, eu quero ter braços do halterofilista, eu quero fazer meio que um monstrão perfeito. Perfeito, então você pega esses corpos, o mago faz os procedimentos e você cria esse corpo. Só que o que acontece? O corpo mantém as habilidades daquele do corpo anterior. Então, se você já deixou a pessoa com aquela perna, as pernas possuem memória muscular o suficiente para que se lembrem de como fazer. Então o que eu quis achar de diferente nessas habilidades é que
Quando você usa os corpos mantêm a memória muscular daquilo que eles faziam durante a vida. Então, se durante muito tempo aquele corpo fazia trabalhos de lavoura, o zumbi vai ter uma predisposição muito maior a fazer trabalhos de lavoura, porque a memória muscular dele vai fazer com que isso aconteça. Só que o detalhe é o seguinte, para que você consiga fazer a ressuscitação, você precisa de uma alma. Então, você pode utilizar almas perdidas dentro de um exorcismo, você pode fazer almas perdidas a partir da puxada dos outros planos, ou você pode até mesmo matar alguém, e antes do caminhamento da morte você prende aquela alma e coloca dentro do corpo do zumbi. Nesse caso, a alma, se ela faz há muito tempo já perdida, a alma ela não possui algumas habilidades especiais. Porém, se ele foi recém-morto, ele ainda existe memórias dessa vida, fazendo com que as habilidades do zumbi, além do corpo perfeito, ainda mantenha as memórias e as habilidades daquela outra alma. E uma outra habilidade que eu quis deixar bem legal dentro das capacidades é que o mago ele pode colocar runas também dentro do corpo, não dentro, né, no corpo, como se fosse algumas tatuagens, alguns outros símbolos que podem fazer com que o zumbi gere situações dependendo de gatilhos mágicos diferentes. Se por acaso eu coloco um zumbi para uma proteção e ele está programado magicamente que se alguma coisa chegar próxima dele a partir de 5 metros, o zumbi explode. A runa explode, criando uma explosão de fogo. Então, obviamente, como existem várias funções, mas o zumbi pode, a partir dessas conexões, colocar esses gatilhos mágicos a partir de algumas habilidades especiais que o mago colocou nele, como algum possível de conjuração específica. E a peculiaridade, fazendo alguma junção de todos esses fatores, é que quando você utiliza de uma alma recém-morta, né, a alma de alguém recém-morto, para usar como fonte de vida daquele zumbi, todas as memórias e todas as sensações e percepções dele, os 5 sentidos, ainda funcionam. E quanto mais recente, mais funcionam. Então, muitas vezes é utilizado como prisão. Como eu falei no começo da proposta do zumbi, que é um reino muito bélico e revoluções acontecem à torta e direita, para alguns revoltosos, muito perigosos, o rei manda matar e colocar a alma dentro de um zumbi bélico, que faz com que envie esse zumbi bélico para enfrentar os próprios aliados para uma revolta. Por quê? Como ele ainda mantém as memórias anteriores, existe uma runa de comando que ele vai fazer da melhor maneira possível, e o corpo tem as memórias musculares para as informações, então ele vai ser uma pessoa muito mais bem preparada, porém vai continuar ouvindo, vai continuar vendo, vai continuar sentindo. Então, além de prisão, tem todas essas funções. Então aquela pequena peculiaridade que eu disse para vocês que é importante para desenvolver plot, eu quero trazer que é utilizado muitas vezes como prisão e como castigo de revoltosos ou aqueles que vão contra a nação. Por isso que os zumbis, muitas vezes, você percebe que mesmo lutando com muito afinco ou fazendo aquelas ações que o seu conjurador, o seu patrão mandou ele fazer, você percebe situações de zumbis chorando sangue, feições muito tristes, porque é possível perceber que aquela alma não queria estar fazendo aquilo que o corpo mandou fazer. Então, pessoal, agora o nosso segundo exemplo que eu quero trazer para vocês, um pouco mais de um sci-fi, um tanto fantástico, porém um sci-fizinho aqui para vocês. Então, como origem, eu queria trazer uma origem de vermes. Existe uma espécie de verme, seja ela alienígena ou até mesmo algumas mutações que aconteceram na Terra, porém alguns vermes são capazes de botar alguns ovos em alguns locais do corpo humano, e esses ovos se desenvolvem e as larvas chegam até o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, e conseguem controlar os nossos zumbizinhos. Então, ela tem como origem de vermes, onde os vermes têm como objetivo povoar melhor o planeta, e como o planeta Terra está como a sua espécie dominante, o ser humano, a melhor forma de você utilizar dessa propagação seria utilizar dos corpos. Então, esses vermes utilizam os corpos, tanto de pessoas vivas, matando-as e deixando-las mortas, quanto alguns outros mortos que estiverem em melhores qualidade para poder ter locomoção, porque no caso aqui, precisa-se de músculo, precisa-se de ossos, precisa-se
de alguns órgãos. Então, esqueletos não seriam suficiente porque não tem músculos nem tendões para ter movimentação. Porém, corpos recém-mortos ou corpos vivos que foram mortos a partir desse processo parasitário seriam hospedeiros perfeitos para os nossos mortos-vivos vermes. Então, como eu falei, a motivação consiste na procriação e desenvolvimento do verme. Você pode ser usado como morto-vivo como um alimento, você pode ser usado como morto-vivo para a locomoção ou para uma outra função, até mesmo bélica, que seja interessante, porque o verme possui uma forma de comunicação, como várias outras espécies, de colmeia. Então existe meio que um verme gigante, uma verme-mãe enorme que comanda os seus filhotes, comanda os seus operários, comanda os seus soldados. Então, dependendo da função que aquele verme que foi colocado naquele corpo tem, o corpo vai ter a sua função. Mas, de qualquer forma, a motivação desse verme, a motivação desse corpo, me desculpe, serve para fazer com que o verme quiser. Então, da mesma forma de afinco que nosso exemplo 1 deu, que o zumbi fará de tudo e da melhor maneira possível às ordens do seu mestre, no caso, o zumbi não tem meio que uma consciência, porque ele é apenas uma marionete que responde a estímulos diferentes que o verme dá dentro do seu cérebro, em algumas regiões específicas da sua cabeça. Então a composição que eu quero trazer para vocês é uma composição simbiótica. Ela aparece bastante em filmes como, por exemplo, Resident Evil, alguns filmes e alguns jogos do Resident Evil, que mostra essa questão simbiótica, onde o vírus, o verme, aquilo que comanda, tem uma relação direta com o corpo. Então, dependendo do grau de simbiose que o verme tem com o corpo, depende das composições do corpo e das funções do verme, algumas coisas podem mudar na composição do corpo. Se por acaso o verme não tem uma simbiose muito forte, um vínculo, uma paridade muito forte, aquele corpo vai ser usado simplesmente como alimentação ou como ninho, onde vai ser colocado ovos ali e quando os ovos eclodirem vai servir como alimento para se desenvolver até chegar no nível larva e poder parasitar outros seres. Mas, de acordo com as funções forem cada vez mais simbioticamente próximas, o corpo pode ter modificações, como ter capacidade de prolongar os braços, ter mais resistência, um pedaço do verme sair. Então depende da função do verme. Se for algo que se compare com a função ou com a biologia daquele hospedeiro, algumas coisas podem se desenvolver, deixando aquele zumbi vermicular com funções e algumas habilidades diferentes. E com isso a habilidade depende do grau de simbiose, onde pode ter até mesmo, dependendo do jeito que for, uma simbiose tão forte entre os dois que o corpo aceita o verme como seu mestre de uma tal forma que ele consegue manter a consciência. Porém aquela consciência distorcida, meio que a pessoa mantém a consciência, porém o verme manda nele, mas ele ainda mantém, tipo, como se ele aceitasse o verme como um deus e ele seguisse cegamente essa fé. Então, dependendo do grau de simbiose, você pode encontrar pessoas que ainda estão vivas, porém mortas por dentro, porque elas são comandadas pelo verme, porém elas mantêm as suas capacidades neuronais ativas. Então, será que dentro de um grande líder pode ter um verme que está fazendo ações para que essa procriação fique maior e mais poderosa? E com isso a gente entra nessa peculiaridade. Não se sabe ao certo qual é a função desse verme, de onde ele veio, se ele veio de algumas mutações. O que nós sabemos é que, dependendo do grau de simbiose, podemos ter habilidades diferentes. E esses ganchinhos de habilidades, esses pequenos detalhes, faz com que a pessoa pense: todo mundo aqui está lutando em prol de alguma coisa, no caso, lutando em busca de vencer o verme, matar o ninho, acabar com essa infestação. Mas será que algumas coisas erradas que estão acontecendo é porque o verme está atacando de uma maneira mais inteligente, ou existe uma pessoa já parasitada dentro da equipe que está fazendo essas complicações? Então a gente pode criar os nossos zumbis, seja no exemplo número 1, de uma forma um pouco mais fantástica, com magias, etc.,
uma coisa um pouco mais sci-fi, uma coisa um pouco mais de fantasia científica, um terrorzinho, um horrorzinho, levando para um dos dois lados, com alguns mistérios e algumas problemáticas. Então, pessoal, esse aqui foi meu tutorialzinho de zumbi, obviamente um tanto mais rápido, numa primeira parte falando rapidinho sobre alguns pontos e agora trazendo dois exemplos que seriam exemplos mais práticos para você visualizar e poder entender melhor como funcionaria a proposta desse tutorial. Use a boa das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!